Amém. Glória a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar uma passagem dos evangelhos que está em Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, que fala de uma mulher que ousou se aproximar de Jesus, apesar de ser uma pecadora, e o adorou de uma forma extraordinária. E Jesus disse que onde o evangelho fosse pregado, essa mulher seria mencionada por causa dessa atitude dela. O texto está em Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, e eu quero ler junto com você. Amém? Abra sua Bíblia e vamos juntos fazer uma reflexão aqui nessa passagem tão linda, tão maravilhosa, que é inspiradora. Diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Verso 40, Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Presta atenção, irmãos. Nenhum dos dois podia pagar aquele homem que havia emprestado dinheiro. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você, Simão, não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Irmãos, eu amo as passagens dos evangelhos nas quais o próprio Jesus dá a explicação, porque elas dispensam comentários e elas já nos levam a interpretações, ao invés da gente ficar divagando, pensando, tentando entender o que aquilo quis dizer. Algumas passagens específicas dos evangelhos são explicadas pelo próprio Jesus,
Lembra da passagem do semeador que saiu a semear? Jesus conta uma parábola e depois ele mesmo explica. E Jesus era muito didático. E aqui nessa passagem, Jesus estava jantando na casa de um fariseu. Nós temos que entender primeiro quem eram os fariseus. Os fariseus eram uma seita que havia em Israel, que era composta por pessoas que tinham uma fama de moralidade extrema. Os fariseus eram pessoas que guardavam a lei, que observavam a lei. Eles eram rigorosos cumpridores da lei. Eles davam os dízimos de forma assim muito correta. Eles iam no templo todos os dias. Eles eram retos, eram extremistas aos seus próprios olhos. Só que o problema dos fariseus é que eles achavam que eram mais santos que os outros. Parece muito com a igreja que nós conhecemos hoje, a igreja evangélica cristã que nós conhecemos hoje, que desconsidera as pessoas e se acha mais santa do que os outros. Então, Jesus estava na casa de um homem que fazia parte dessa seita chamada os fariseus. A cultura judaica, naquela época, tinha por costume saudar todo convidado com uma bacia de água e um pano. As pessoas que chegavam na casa de alguém eram saudadas, eram recebidas com uma bacia de água e um pano para lavar o pó dos pés das pessoas, porque não tinha estradas pavimentadas naquela época. Então, quando você andava por Jerusalém ou pelas cidades, né, aqui os estudiosos acreditam que Jesus estava na cidade de Naim, aquela cidade onde ele fez um milagre, né, da ressurreição. Lembra da viúva de Naim? Pois é, ele estava aqui nessa cidade. Então, era comum receber os visitantes com uma bacia de água e um pano. E o convidado também era saudado com um beijo de cada lado do rosto. E a seguir ele recebia óleo para ungir os seus cabelos, porque geralmente os cabelos estavam empoeirados e precisavam ser hidratados. Então Jesus estava nesse contexto. Só que ali na casa daquele fariseu, ele não foi recebido dessa forma. Ele não foi recebido dessa maneira. Uma coisa que me chama aqui a atenção é que Jesus, ele não se importa de entrar na casa dos fariseus. Jesus não se importa de estar na presença dos religiosos. Embora a gente possa concluir, né, através de estudos, que aquele fariseu ele só queria aparecer, porque a presença de Jesus numa casa chamava a atenção. Aquele fariseu ele queria curtidas, ele queria aparecer para as pessoas, ele queria ostentar um culto com uma celebridade que era Jesus naquela época, porque Jesus já tinha vários seguidores. Milhares de pessoas já conheciam Jesus, já tinham presenciado seus milagres. Portanto, onde Jesus parava, aquela coisa virava um evento. Então Simão convida Jesus, mas ele não se dá conta da importância da presença de Jesus na casa dele. Ao invés de valorizar a presença de Jesus, Simão valoriza a presença das pessoas. E Simão valoriza o culto, mas não valoriza a presença de Jesus no culto. Às vezes nós somos assim. Nós damos valor, nós damos importância e crédito ao evento em si. Nós preparamos tudo. Nossa, tem que ter toda uma preparação. Mas esquecemos do principal, que é a presença de Jesus. Nós vamos nas reuniões, nós nos preparamos, vestimos a melhor roupa,
pegamos a nossa melhor Bíblia, né, e de preferência uma Bíblia grande, para mostrar às pessoas o quanto nós somos espirituais, nós nos preparamos fisicamente, mas não preparamos o nosso espírito. Essa era a realidade daquele religioso, que era um exímio cumpridor da lei, mas que ao invés de reparar e de valorizar a presença de Jesus, ele passou a observar a atitude das pessoas que estavam ali naquele culto. E principalmente a atitude de uma certa mulher. Então aqui nós temos 3 pessoas nesse culto que nos chamam a atenção. Primeiro, a pessoa de Jesus, que era o Messias, que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus. Imagina você receber Jesus na sua casa. Nós temos a presença de Jesus, nós temos a presença de um religioso, um seguidor da lei, alguém que se achava melhor e maior do que as outras pessoas. Mas aí entra em cena uma terceira pessoa, uma mulher. A Bíblia fala uma certa mulher, pecadora. E quando a Bíblia fala pecadora, dá a entender que era uma mulher adúltera. Dá a entender. O texto não fala especificamente assim, mas dá a entender que era uma mulher que vivia em adultério. Então essa mulher entra em cena, ou melhor, ela rouba a cena. De algum jeito ela já era conhecida ali no meio das pessoas, mas ela passou entre os empregados da casa, ela foi até a mesa onde estavam os religiosos, onde eles estavam jantando, e ela chega por trás. É algo que me chama a atenção também. Talvez porque ela não se achasse digna. As pessoas sabiam que ela era pecadora e ela também sabia que era pecadora. Diferente do religioso, que se achava bom demais. Para ele, Jesus era um mestre. Para aquela mulher, Jesus era o Senhor. O Filho do Deus vivo, o Cristo. Aquele que poderia redimi-la dos seus pecados. É diferente, sabe, irmãos? Para Simão, para ele era um culto formal, mas para aquela mulher, aquele era um culto de adoração. Talvez nós entramos assim nos nossos cultos, nós temos entrado assim nos nossos cultos, até mesmo nos cultos online. É mais um culto formal. Nós precisamos transformar o nosso culto em um momento de adoração. Eu imagino que o religioso, Simão, e aquelas pessoas religiosas que estavam ali, ficaram perplexas quando viram aquela cena. Ficaram ali paralisados com aquilo. Porque eles reconheceram aquela mulher. E um deve ter cutucado o outro dizendo, peraí, essa aí não é aquela pecadora? Irmãos, essa passagem me leva a refletir o quanto a igreja afasta o pecador da presença de Deus, sabe? Nós deixamos de abrir as portas para aqueles que estão levando uma vida de pecado, mas que querem se encontrar com Deus, porque nós nos consideramos um povo separado. Nós somos sim um povo separado, mas temos que nos lembrar de onde o Senhor nos resgatou. O problema é que o pecado daquela mulher incomodava aquela sociedade, mais do que os pecados dos religiosos. Ah, pastor, mas eles não eram religiosos, cumpridores da lei? Sim, mas aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aos olhos do Senhor, todos nós somos pecadores. Eu não sou contra a revelação que acontece em muitas igrejas,
que é uma característica, um dom que Deus deu a muitas pessoas, a revelação. Só que muitas pessoas, elas não estão em busca da revelação, elas estão em busca da adivinhação. Levítico capítulo 19, verso 31 diz assim: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. As pessoas passam a ir para as igrejas de revelação em busca somente da adivinhação a respeito da vida delas. Ou então, para que elas ouçam alguma coisa sobre a vida do fulano ou da fulana. Para ter aquilo como um motivo de fofoca, para depois comentar. E muitas pessoas ainda comentam assim: olha, eu vou falar aqui, mas é para a gente poder orar, viu? Na verdade não é para orar nada. É para fazer uma fofoca sobre a vida da irmã ou do irmão. Você viu o que o Espírito Santo falou a respeito daquela pessoa? Irmãos, presta atenção. A revelação de Deus, ela tem o propósito de mostrar ao ser humano o plano da salvação. Qual que era a intenção de Paulo, Silas, Lucas e Timóteo ali, quando eles foram para Macedônia? Pregar o evangelho. Não era fazer revelação, não era fazer campanha de prosperidade, não era nada disso. A expressão revelação, em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, ela se refere a um dom profético. O dom profético, ele era dado por Deus para comunicar verdades importantes sobre a salvação, para a salvação. Paulo, inclusive, colocou o dom de profecia superior ao dom de línguas. Só que muitas dessas revelações, elas contradizem a revelação escrita que nós já temos, que é a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus revelava algo aos profetas, não era com o intuito de envergonhar a pessoa publicamente. E muitas vezes é isso que nós vemos. A pessoa vai ali na igreja, aí o profeta aponta para ela, fala alguma coisa ali da vida dela que era desnecessário que a igreja soubesse, e aquilo traz constrangimento, traz uma vergonha que era desnecessária. E o que isso contribui para o reino de Deus? Nada. Muitas vezes isso afasta as pessoas, causa uma repulsa das pessoas em relação ao evangelho, em relação às nossas igrejas. Então, nós temos que observar muito essas coisas. Nós estamos atrás da revelação ou da adivinhação? E em que essa revelação tem contribuído para o nosso crescimento espiritual? Nós estamos indo atrás da revelação como as pessoas vão atrás das cartomantes, dos adivinhos, dos médiuns, daqueles que leem as mãos, dos horóscopos. É isso que nós estamos fazendo. Então é isso que Deus me alertou em relação a essa palavra. Nós queremos um atalho, né, para saber o dia de amanhã, para saber como será o dia de amanhã, para saber o que está acontecendo na nossa vida, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E aquilo que é preciso revelar, o Espírito Santo nos revela. Ou então ele usa alguém que vai falar com você, mas talvez vai falar de uma forma particular, talvez vai falar de uma forma que somente você vai entender, porque a intenção não é constranger e não é envergonhar. Amém? E outra coisa, o dom de profecia, seguindo o padrão bíblico, ele não era usado para ganhar dinheiro. E muitas vezes o que nós temos visto é isso. Pessoas usando o dom de profecia que Deus deu a ele, e eu não duvido que Deus é que tenha te dado, mas para ganhar dinheiro. E aí vai naqueles cultos, no final do culto faz aquela fila de pessoas procurando uma revelação, uma adivinhação. Mas a verdadeira intenção é para que houvesse ali uma arrecadação. É isso que estava acontecendo. Amém? Então eu sei que é uma palavra dura.
eu não estou falando de nenhuma igreja específica, mas se você conhece igrejas assim, tem frequentado igrejas assim, hoje o Espírito Santo está abrindo seus olhos em relação a essas coisas, tá? Ah, pastor, mas muitas vezes eles acertam as coisas. Sim, eu sei que acerta. Às vezes, acontece o que é o chamado charlatanismo, né? Através de um membro da igreja, que seja um parente do visitante, o revelador pesquisa a vida da pessoa e descobre sobre algo que ela está passando, sabe? E quando ela relata essa revelação na igreja, a pessoa acredita, puxa vida, é Deus falando comigo. Não, na verdade a pessoa estava sabendo ali um pouquinho da sua vida e seguiu um princípio lógico ali e acertou na mosca. Então, muitas vezes é isso que acontece, sabe? E em outras ocasiões também, o pregador, a pessoa que está lá no púlpito, ele faz algumas afirmações de forma generalizada e que, com certeza, aquele que está ouvindo pensa que é uma mensagem direta para ele. Por exemplo, eu tô falando aqui num culto, irmãos, às vezes essa mensagem vai alcançar aí, não sei, 15 mil pessoas, né, aqui no YouTube. Ao vivo pode ter 500, 700, 1000 pessoas. Aí no meio da pregação eu falo assim, olha, Deus está me dizendo aqui que tem uma pessoa com dor de cabeça. Poxa, no meio de 1000 pessoas, quantas pessoas não pode estar com uma dor de cabeça? Então, Deus não está me dizendo nada, sabe? Então, essas afirmações de forma generalizada, que ficam parecendo profecias, são para enganar, para impressionar as pessoas, para que as pessoas fiquem presas ali somente nesse aspecto do Evangelho. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é essencialmente salvação. E uma salvação que vem através do arrependimento, da mudança de caráter. E quando nós temos consciência disso, tomamos posse do sacrifício de Jesus por nós. Amém? Se Deus quiser revelar algo para você, Ele vai revelar. Eu não estou dizendo que Ele não pode revelar. Mas você não pode ir para o culto, ir para a igreja, simplesmente em função dessas coisas. Porque você se tornou escravo disso. E na maioria das igrejas de revelação se esquecem da palavra, colocam uma palavra qualquer sem nenhum contexto, sem nenhum embasamento bíblico e teológico, mas mantém as pessoas ali amarradas nesse negócio. E eu termino essa reflexão, essa conclusão dessa parte com o texto de Mateus capítulo 7, a partir do verso 21 até o verso 23, quando Jesus diz assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém?